Mais uma vez tendo chego ao final, nós vamos passar agora a nossa agulha na nossa terceira corrente inicial. Então, 1, 2, 3. Puxamos aqui uma laçada e com o ponto baixíssimo, a gente encerra esta carreira. Minha gente, a próxima carreira é novamente de pontos baixos e picôs. E aí, para trabalhar, começa com uma corrente e no intervalo das duas correntes que nós temos da carreira anterior, a gente trabalha, olha só, um ponto baixo, a gente faz aqui 1, 2, 3 correntes e transforma no picô e neste mesmo intervalo faz mais um ponto baixo. Vai para o próximo intervalo, faz um ponto baixo, faz as 3 correntes e transforma em picô e mais uma vez para o ponto baixo. Percebeu? E aí a gente vai repetindo o processo dessa forma em todas as carreiras que vão ter pontos baixos e picôs. E em todas as carreiras que a gente tiver os pontos altos, a gente vai repetindo o processo também. A gente vai fazendo pontos altos e 2 correntes. É sempre assim, não vai se alterar. E a gente vai trabalhar desta forma até que alcancemos a altura, o comprimento, né, da peça que a gente deseja. Um pouquinho mais curta, faz menos carreiras. Um pouquinho mais longa, faz mais carreiras. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos tecer até que a gente alcance o tamanho desejado e aí eu volto aqui para eu te mostrar como é que ficou o meu ponto fantasia no final das contas. Olha lá, pessoal, tendo tecido 24 carreiras, então daqui de cima até aqui embaixo, foram 24 carreiras tecidas. Eu atingi o comprimento da blusa como um todo, né, que eu desejava. Lembrando que se você quiser um pouquinho mais comprida, é só fazer um pouquinho mais de carreiras, um pouquinho mais curta, um pouquinho menos de carreiras. O direcionamento que eu deixo para vocês no sentido de acabamento, aqui na base da sua blusa, é que você encerre a execução na carreira de pontos picôs e pontos baixos. Então, o acabamento trata de picôs e baixos, tá bom? O mesmo tipo de acabamento nós vamos utilizar na parte de cima, que é o tema que a gente vai abordar agora. Minha gente, agora a gente vai falar sobre a parte de cima. Então, assim como a gente teve o acabamento na parte de baixo, a gente agora vai fazer o acabamento aqui em cima. Esse acabamento, na verdade, ele tem o intuito da gente criar um ajuste, porque você percebe que esta parte aqui, olha, ela fica solta, né? Tá vendo? Então, com o movimento no uso, a gente pode acabar perdendo o formato da peça, o que a gente não quer que aconteça. Para isso, nós vamos criar uma carreira aonde a gente vai trabalhar um cordão de pontos que vai manter estas extremidades unidas. Então, vai uniformizar o desenho. De modo geral, assim como a gente fez aqui na parte de baixo, com um cordão de correntes para começar a trabalhar neste sentido, agora nós vamos fazer um cordão para trabalhar neste sentido. E aí a gente vai poder trabalhar a quantidade de carreiras que a gente desejar. Mas uma opção para iniciar o trabalho, para ficar bem fácil, bem prático de trabalharmos, é, ao invés de utilizarmos o cordão de correntes, nós utilizarmos uma agulha de tapeceiro com o cabo, veja só, com o cabo do mesmo fio passado nela. Bem, neste caso, aqui eu estou optando, veja só, eu tenho 2 cabos, olha, eu tô passando ele duplo, para que na hora que eu passe ao redor do intervalo do espaço que eu quero preencher, ele fique um pouco mais rígido, mais forte, mais seguro. Mas precisa ser 2 cabos? Não, pode ser um só. Posso fazer com o cordão de correntes como a gente fez na parte aqui de baixo?
Pode. O intuito é que você entenda qual é o raciocínio e dali por diante que você faça da melhor forma possível para adaptar ao que você deseja alcançar. Então veja, eu vou começar passando a minha agulha, lembrando que a gente sempre pega por trás destes, né, pontos. Então, sempre passando, pegando as alcinhas aqui de trás. Como eu vou trabalhar por trás dos pontos picôs, então observa, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos picôs no intervalo de um elemento. Mas e esses aqui, não conta? Não, gente, não conta, porque este ponto picô é o ponto picô que prendeu a pétala. Ele a gente vai ignorar, tá bom? Então eu vou pegar o ponto picô, ó, do arco. Percebe que é um arquinho? Olha lá, ó, tá? Só conta o ponto picô do arquinho. E aí o que a gente faz, basicamente, é trabalhar 1, 2, 3 picôs. Aí você vai pegar 1, 2, 3 picôs e sempre trabalhando 3 picôs em cada uma das flores. Então sempre haverá um intervalo, olha, este intervalo ele sempre vai ficar aberto, que na verdade é um intervalo como este aqui. Tá vendo? Então na base você também tem um intervalo. Então entre uma flor e outra haverá um intervalo aberto e você sempre vai pegar 1, 2, 3 picôs. E como que eu vou fazer isso? Com agulha de tapeceira aqui no caso. Eu vou pegar por trás, vou sempre pegar 2 pontinhos. Lembra que a gente fez isso lá na base? Mas era com cordão de corrente, né? Então assim, pode fazer cordão de correntes aqui também. Eu estou optando em utilizar agulha de tapeceiro passando o cabo como um facilitador para que eu consiga demonstrar aqui para vocês. Realmente seria muito difícil eu demonstrar desta forma, utilizando a peça no manequim, né? Fazendo os pontos. Então, para mim, fica muito mais simples e o resultado, ele é o mesmo. Então, olha, tô passando aqui, vou passar 2 cabos, né? Aí depois eu corto aqui e eu vou fazer um nozinho. Então eu vou deixar assim agora, que é para facilitar para mim, tá? Ó, venho pro próximo picô. Novamente eu tô tentando mostrar para vocês a parte de trás e eu pego as alcinhas aqui, ó. Deixa eu passar. Sempre gosto de pegar de 2, tá? De 2 em 2, sempre a alcinha dupla, para me dar uma robustez. Ó, tá vendo que tem 4, ó? 1, 2, 3 e 4 cabinhos. Eu espero que seja bastante para vocês conseguirem ver, que eu já aproximei a imagem o máximo que eu pude. Tomando cuidado, gente, para não fazer isso, ó. Não pode acontecer isso, tá bom? Você tem que deixar o cabo fluir, ele tem que preencher o espaço da circunferência sem fazer com que a florzinha fique assim. Não pode, tá bom? Essa etapa aqui tem que ser muito bem controlada no sentido da tensão desse cabo. Eu vou pro próximo picô, vou pegando por trás, você aí tá acompanhando, ó. Olha lá. Percebe? Olha aqui meu cabo, ó, vou alargar ele, olha o cabo aqui passando, ó, tá? Aí eu vou ajustar. Então aqui eu só ajustei. Eu não tô tornando o cabo menor do que a circunferência que eu pretendo abordar. Eu tô utilizando o cabo na mesma medida. Vou ignorar este picô, né, ó, tem que ignorar ele. E eu vou pro meu próximo picô aqui do outro lado. É só você ver, ó, quantos você tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ignore e ignora. Você vai usar esses 3, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Tô pegando 2 e 2. Sempre eu vou pegando de 2 em 2. Como eu gosto de utilizar na parte de bordas, né? O acabamento bem robusto, para dar segurança, para não perder o desenho,
assim como eu encontro uma certa dificuldade de passar, fica durinho, né? Você pode ter aí também, normal, tá? Ó, olha aqui, ó, você percebeu que aqui eu dei uma puxadinha? Porque o desenho tem que ficar como um triângulo, ele não pode ficar assim, não é esse o meu intuito. Olha o que que acontece, ó. Então, você vai ajustar no tamanho que precisa ter, ok? Olha ali, ó, tá percebendo que vai ajustando na circunferência do pescoço? É isso que a gente quer. E toma cuidado, tá? Essa circunferência não pode ficar, por exemplo, deste tamanho. Por quê? A circunferência de pescoço é menor que a circunferência de uma cabeça, ok? Então você precisa ter a passagem para que a cabeça consiga passar, senão você não vai conseguir vestir sua peça, tá? E aí, olha, eu vou aqui continuando, né? Eu vou passando sempre de 2 em 2, pegando por trás dos meus pontinhos picôs, da maneira que eu já mostrei para vocês, até que eu dê a volta no contorno por completo e eu chegue novamente neste ponto inicial. Então, olha, ó, para vocês verem, olha aqui, ó, tá vendo o cabo? Ó, todo passado. Você olha assim e você diz, não, isso aqui não vai dar certo. Isso daqui tá feio. E está, né? A gente tem que agora trabalhar de modo que fique ajeitado. Bom, sempre trabalhando com a frente para fora, o avesso para dentro, né? A gente tem que manter o lado da execução. E eu começo pela parte de trás, tá bom? Então, o início do meu acabamento é no avesso, ou melhor, no avesso não, é na parte de trás. Eu troquei aqui. Basicamente, o que nós vamos fazer neste primeiro momento é trabalhar a primeira carreira, um cabinho na agulha, primeira carreira, gente, com pontos baixos. E aí, a gente vai aqui escolher qualquer parte da sua pala para iniciar. Eu vou pegar o intervalo entre um picô e outro. Deixa eu aqui trazer a imagem mais assim, porque você vai ver bem aproximado. Ó, vou pegar logo de cara aqui esse intervalo, e aí eu já vou vir para esse maior, tá vendo aqui? Bem, o que eu vou fazer é passar o meu ponto, ó, tá vendo que tem um pontinho? Então, eu vou pegar esse ponto e eu vou trazer ele por dentro do mesmo intervalo de pontos aonde eu passei o cabo. É o mesmo lugar, ó, tá vendo? E eu vou trazer ele aqui. Eu gosto de colocar o cabo na execução sem iniciar com o ponto que eu vou trabalhar, que no caso é ponto baixo. Uma corrente aqui para dar uma travada. Já vou pôr o cabo acompanhando a execução, porque eu já faço acabamento. E olha, ao redor, ponto baixo. Sempre ajustando, percebe se tá com um formato legal. Aí, de novo, ó, ao redor, ponto baixo. Ao redor, ponto baixo. Alargando aqui para a gente ver o que está acontecendo. Perceba, com 3 pontos baixos, olha aqui, eu alcanço aproximadamente a metade, ou melhor, a metade desse comprimento, exatamente a metade. Então, eu sei que entre um picô e outro, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais um, mais aqui 2 e mais 3 pontos baixos. Vou alargar aqui. A gente deixa o ponto se movimentar, né? Porque, na verdade, como você está trabalhando ao redor, automaticamente, a gente, ele vai conseguir andar. Mas ele vai andar num limite de intervalo. Então, aonde tem o outro picô, ó, ele não consegue seguir. Então, é sempre esse intervalo que vai acontecer aí para você. Então, pegando novamente o ponto, eu vou para esse intervalo maior. E aí, o que eu tenho que fazer é o mesmo. Eu vou preenchendo com os pontos baixos, eu sempre vou fazendo os pontos, e aí eu paro, eu vejo
como é que está a distribuição do ponto. Lembra que o cabo, né? Este cabo, olha, ele foi passado pelos pontos, então ele corre, ele tem esse jogo, ele tem esse movimento. Você tem que tomar cuidado na hora de preencher com os pontos baixos para que você não faça isso, ó. Olha aqui o que aconteceu. Não pode, ele tem que estar distribuído. Na hora que eu distribuo, olha o que eu observo aqui, ó, ponto baixo, né? Ó, falta só um pouquinho, mais uns 2 ou 3 aqui só, e eu já chego no picô. Eu vou fazer 2, ó, 1 e 2, e eu vou alargar. Parece que falta um monte, né? Mas aí a gente vem aqui e novamente deixa o cabo correr. Olha aqui o que a gente alcançou. Eu tô na marca do pênalti, eu estou sobre o picôzinho, tá vendo? Então a minha opção aqui é vir para cá. E aí eu já venho para cá. Eu prefiro dar uma afunilada, porque é uma circunferência. E desta forma eu vou obter um resultado ovalado. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ficar uma semicircunferência de um lado e do outro. Então fica um círculo quando você olha aberto, tá? E aí eu continuo. Na verdade é isso que eu tenho que fazer, ir preenchendo com pontos baixos toda esta circunferência que a gente passou o cabo. Tendo chego ao final, o que eu vou fazer é passar a minha agulha no primeiro ponto, puxar uma alça, arrematar, ponto baixíssimo que encerra essa etapa da execução. E aí aqui, olha, a gente consegue ver toda a circunferência, ó, preenchida, olha lá, com os pontos baixos, que é o que já vai me permitir ter a abertura da minha parte de cima, da minha pala, né? Mantendo a pala uniforme. Vou pegar novamente aqui e pra gente encerrar, a gente vai fazer um velho conhecido nosso, que é exatamente aquilo, ó, volta aqui um pouquinho, ó. Exatamente o que a gente fez aqui. Ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, ponto baixo. É esse o acabamento na nossa última carreira, pensando aqui no acabamento da parte de cima, tá bom? Então, faz lá uma corrente para iniciar. No primeiro ponto, você faz ponto baixo. Faz 1, 2, 3 correntes, pegando um cabinho do fechamento do seu ponto baixo e pegando no cabinho da lateral do ponto baixo, a gente puxa uma laçada e ela mesma a gente já vem aqui arremata, é ponto baixíssimo para ter o picô. Uma vez tendo picô, no próximo ponto você vai pular, que é para você dar um intervalo, tá bom? E no próximo você faz ponto baixo. Novamente, próximo ponto, ponto baixo. Faz 1, 2, 3 correntes, transforma em picô, pula um pontinho de base no próximo ponto. Ponto baixo. Gente, é importante que você pule o pontinho de base, porque é o espaço do picô. E outra coisa, quando a gente pensa em gola, afunilar é importante, porque é o formato que a gente tem na gola, é o desenho que o corpo faz, ele afunila, né? Então, quando você pensa em parte de baixo, subindo para a cabeça, você sempre vai ter um desenho que vai afunilar e depois vai alargar, que é a cabeça em si, tá bom? Então, por isso que a gente vai deixar sempre um ponto sem fazer, para criar este formato afunilado e também para você ter o espaço do picô. Então, você vê que eu já estou fazendo 3 correntes de novo e eu aqui vou transformar em picô. Vou pular no próximo ponto, ponto baixo. Olha lá o desenho se formando, que inclusive fica uma graça. O picô é muito bonitinho, né, gente? Bom, pessoal, eu vou aqui trabalhar esta minha carreira por completo e quando eu chegar no final, eu vou voltar novamente com a peça vestida, porque eu quero te falar
além de te mostrar o resultado final, eu quero aproveitar para falar para vocês o que a gente pode fazer para fazer o acinturamento. Então, eu vou deixar a opção para vocês. E aí, olha lá, minha gente, como ficou bonitinho. Eu tô muito contente com o resultado, olha. Olha que belezinha. Então, um simples cabo passado pelos pontinhos atrás, depois fazendo uma carreirinha, né? De pontos baixos e finalizando com picô e ponto baixo. Olha o formato que a gente consegue. Na minha opinião, uma graça, um ajuste muito bom, desenhou muito bem a pala, mantendo o desenho da pala, enfim, tudo de bom. Mas eu ainda quero mostrar alguma coisa para vocês.